Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Como eu sempre digo aqui, sempre ótimo. E nós estamos chegando com o Visão Geral de hoje, ao vivo aqui pela Rede Família, sempre das 2 às 3 da tarde, de segunda a sexta-feira. O Visão Geral de hoje vai conversar com o vice-prefeito de Campinas, Henrique Magalhães Teixeira. É o nosso convidado e nós vamos tratar de vários assuntos com ele aqui, sobre a cidade de Campinas, mas claro também uma visão geral sobre as coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. Henrique, obrigado, viu, pela presença aqui, um prazer enorme recebê-lo. Vamos conversar um pouquinho. Roberto, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer estar aqui, agradeço o convite de vocês aí da Rede Família. É um prazer estar aqui no Visão Geral com vocês. Muito bem, o Henrique é filho de Grama, né, de Magalhães Teixeira. Magalhães Teixeira tem um nome escrito indiscutivelmente na história política da cidade de Campinas. Eu mesmo, Henrique, tive a oportunidade de acompanhar, até falava isso para você, várias entrevistas que o Elton Pimenta lá atrás fazia, né? Grande Elton. Com o grande Elton, né? Amigo da gente, sensacional. Nessa mesma televisão, que lá atrás tinha outro nome, que era a TV Tati, e que se posicionava, né? Se situava ali na saída para Valinhos. Acompanhei muito seu pai, né? O velho Grama, velho com todo carinho, né? Sim. Morreu até muito jovem, né? Verdade. E você perdeu o pai, você tinha o quê? 16 anos, hein? 16 anos, faz 20 anos agora, 20 né? anos. Esse ano passado fez 20 anos. A gente fez uma homenagem a ele, foi uma homenagem bonita na prefeitura. Sim, sim. E a gente recordou, né? Juntou a turma do Grama, né? A pessoal da administração, né? O prefeito Jonas fez um título, um título cidadão para homenagear pessoas que têm um trabalho na cidade, né? Com o nome Magalhães Teixeira, prefeito Magalhães Teixeira. Pois é, e eu pego sempre a rodovia Magalhães Teixeira quando eu vou descer para o litoral, que eu saio de Souza, né? Que eu pego por ali, depois ficou ótimo agora também, né? Ela deu uma esticada, vai até a Bandeirantes, né? Ampliou, facilitou ali a ida para Viracopos, vai ficar melhor. Sem dúvida. Mas você já tem outras possibilidades hoje do que era antes, né? Com certeza, com certeza. Interessante, sabe, meus amigos, a gente, né, que está na televisão, o pessoal do rádio, o jornalista, ele sempre fala da pessoa, quando morre alguém que tem um destaque no cenário político, enfim, no cenário das artes, que tenha um pouco mais de fama do que nós, réis mortais, a gente fala muito da carreira, né, da lacuna política, essa coisa toda, mas sobretudo, né, é o pai que morre, é o esposo que morre, é o irmão, é o tio, quer dizer, a família ali, né? E imagino o quanto o Henrique deva ter sofrido com 16 anos, uma idade que tem um pai como ídolo, sim, é uma coisa muito complicada. Mas vamos falar, Magalhães está muito bem lá no céu, né? Está melhor que a gente. Está melhor que a gente, tá certo, Henrique? Então vamos tocar aqui, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, ó. Henrique Magalhães Teixeira, natural de Campinas, ele é o segundo dos 3 filhos do ex-prefeito Zé Roberto Magalhães Teixeira, o Grama, e da querida Tereza Cristina Magalhães Teixeira. Bacharel em Direito, foi vice-coordenador da Juventude do PSDB em Campinas, atuou como assessor parlamentar na Câmara dos Vereadores, participou ativamente de diversas campanhas eleitorais, cursou música, olha como eu invejo, nas Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo, Conservatório Dramático e Musical em Tatuí, musicista e professor de música, que coisa. O que você toca assim? Bateria. Bateria? Eu toquei um pouco de saxofone também, mas profissionalmente foi bateria. Bateria, você sabe, eu toco. Eu brinco no violão um pouquinho assim no teclado, tá certo? Mas dizem que o baterista é de toda a banda aquele que mais tem ritmo. É verdade isso? Eu acho que o ritmo é um elemento da música, né? Como é a melodia, a harmonia. A gente precisa ter, eu acho que todo o instrumentista, o músico, o cantor, precisa ter todas essas
esses elementos para fazer boa música, né? Tem que estar tudo em harmonia. Mas logicamente a bateria é um instrumento rítmico, né? Percussivo por excelência, né? Henrique, você ingressou na política faz muito pouco tempo, né? Sim. A primeira candidatura, né, foi em 2012, né? Hoje eu estou reeleito junto com o prefeito Jonas. Né? Então a gente teve de 2013 a 2016 aí o primeiro mandato. Foi minha primeira candidatura. Eu era candidato a vereador e durante o pleito, 10 dias antes do primeiro turno, houve uma mudança com o candidato a vice da chapa do prefeito Jonas. Foi. Então foi o momento em que eu fui convidado e adentrei aí a chapa, né? A gente... Claro que quando você se apresenta como Henrique Magalhães Teixeira, não tem como dissociar do Grama, tá certo? E embora você tenha toda aí uma vida para construir uma carreira política, mas é indiscutível que o convite esteve atrelado ao sucesso político do seu pai no passado, não é verdade? Sim. Inclusive, o meu interesse pela política esteve atrelado também ao exemplo político do meu pai. Isso. Né? Meu pai, ele, como a população sabe, né? Ele foi 2 vezes prefeito da cidade. Ele foi um prefeito que conseguiu absorver ali a vocação, entender a vocação, fazer a boa leitura da cidade e trabalhar para que ela se desenvolvesse. E isso aconteceu em Campinas, né? Foi. E esse reconhecimento é muito interessante. Até hoje ele acontece. E na rua é uma coisa diária, né, o comentário das pessoas. É uma coisa que é difícil. A gente vê tanta coisa na política negativa e eu tenho dentro de casa um exemplo muito positivo. Né? E tem uma coisa também. As pessoas, quando deixam esse mundo, no pleno exercício e no ápice da sua condição de trabalho, elas naturalmente também se tornam ícones, né? Seu pai, indiscutivelmente, um ídolo da política, talvez, acho que o último ídolo da política em Campinas foi o Grama, né? O que acontece? Por exemplo, quando o nosso querido e amado Edson Arantes Nascimento, Pelé, se tivesse o Pelé, ainda bem que não, né? Tem uma madeira aqui, né? Ainda bem que não. Mas se tivesse o Pelé deixado esse mundo no auge da carreira, seria o maior ídolo da história do esporte mundial, né? Como aconteceu com Ayrton Senna, por exemplo. E seu pai, ele deixou esse mundo exatamente num instante em que ele estava fazendo um belo trabalho, uma bela prefeitura. Vamos lá, fala pra gente a importância e o trabalho do vice-prefeito, porque no Brasil o vice-campeão não é lembrado, entendeu? Então, o segundo lugar no Brasil é meio complicado. Porém, se buscarmos aqui pela memória, vamos ver que os vices estiveram extremamente atuantes e atravessando momentos em que ficaram no comando. O que é ser vice-prefeito? Eu acho que é importante ressaltar, em primeiro lugar, que quando o eleitor vota no prefeito, ele está votando também no vice-prefeito. E se conscientizar que é uma chapa, né, e que essas duas figuras políticas, né, podem estar representando a população, é uma responsabilidade muito grande por parte do eleitor, né? Então, mas o papel, né, do vice-prefeito, ele é essencialmente o papel político, né? Eu não tenho nenhuma crítica a respeito, mas no Brasil, culturalmente, o vice-prefeito, ele acaba assumindo uma pasta, seja de saúde, seja alguma secretaria municipal. Qual que é a sua? Não, eu não assumi nenhuma pasta. Eu sou do seguinte conceito, viu, Roberto? Eu acho que a função, a importância do vice-prefeito, né, na representação da cidade, na representação política, né,
na articulação política, até na questão diplomática, né? Eu tive diversas vezes em missões diplomáticas aí ao exterior, a outras cidades, né? Em que foi importante para a cidade, né? Junto com a delegação de Campinas, né? E isso tudo atraindo investimentos para a cidade, tendo aí... Você foi à China também agora, não? Eu fui por 3 vezes à Não, China. não nessa última. Nessa última foi o prefeito. Foi o prefeito, tá. O prefeito Jonas foi no final do ano passado. E vamos ter bons frutos dessas viagens que vocês fizeram, de uma eventual parceria com os chineses? Sim, a gente já está tendo, na verdade. Esse olhar para o continente asiático é muito estratégico aqui para Campinas. Eu tive com a delegação de Campinas em Dongguan, que é uma cidade gigantesca, uma metrópole impressionante e que está com muito interesse na cidade de Campinas. A gente hoje estabeleceu uma relação de cidade irmã com eles. Como é que é o nome da cidade? Dongguan. Dongguan. Fica no sudeste da China. Se fosse na Espanha, seria Dom Juan. Seria na China, Dongguan. É o primo dele. Tá certo. Né? Então foi importante, proveitosa. A gente, para passar uns números para a população, são 650 milhões investidos de uma empresa que a gente trouxe para cá, que é a BYD. É uma empresa que, de tecnologia, de tecnologias. É uma empresa que trouxe, está fabricando ônibus elétrico na cidade, está fabricando placas fotovoltaicas, aquelas placas solares, né? De energia solar. E também está vindo aqui o prefeito, aliás, nessa última missão, um importante feito aí para a nossa cidade. Logo no final do governo passado, trouxe 1 bilhão de reais da China para ser investido na cidade de Campinas. É um montante expressivo, né, que mostra como é estratégico, Alberto, a gente ter relações internacionais, né, principalmente uma cidade como Campinas que tem essa abrangência, né, tem essas qualidades internacionais, vamos dizer. Até porque Campinas, claro que nós estamos sendo vistos aí por todo o Brasil, todas as cidades têm lá a importância devida, mas Campinas, por não ser capital, né, Campinas tem uma porta aberta para o exterior, que é Porto Internacional de Viracopos aqui, que é uma coisa assim maravilhosa, e que dá para escoar os produtos brasileiros, e é importante que realmente nós tenhamos esse tipo de relacionamento. O Henrique, você anda assim na rua, o pessoal te cobra como se você fosse prefeito. Henrique, aquele negócio lá, aquele buraco, tal, não sei o quê. Eles te cobram assim como se você fosse o prefeito? Cobra, né, sabendo da função ali do vice, né, que também levar essas demandas, né? O vice faz parte do governo, o vice é governo. Sem dúvida. E a gente é cobrado, mas com muita satisfação. Olha lá, falando em cobrança, olha lá. É verdade. E é assim mesmo, né? Esse dia aí era uma cobrança bastante importante ali no bairro Mansões Santo Antônio. Tinha ocorrido uma chuva e abriu um buraco bastante grande. A gente foi um período que eu estava como prefeito em exercício. Tá. Né? Aliás, isso é uma outra questão que é importante nessa dobradinha de prefeito e vice, né? A confiança. Sem dúvida. Porque quando você tem essa harmonia, quem ganha, a população sabe, é a cidade. Né? E graças a Deus, essa harmonia existe com o prefeito Jonas Donizete. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta a você aqui. Nós sabemos que em nível federal, por exemplo, ninguém pode assumir a presidência da República se for ficha suja, tá certo? O vice-prefeito, os vice-prefeitos também tem que passar por esse rigor da lei? Não pode ser, senão não poderia assumir a cidade. Sim, é o mesmo critério. Mesmo critério. Vale é um representante, né, eleito. Muito legal. E o interessante, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de vice,
porque nós vivemos um regime presidencialista, né? Apesar de que também tem muita coisa que o presidente fala que não pode fazer, porque depende realmente de muitas outras coisas. Mas, por isso que o vice, por vezes, ele não é colocado no devido lugar efetivo. Por quê? Porque, como você disse há pouco, você ficou prefeito em exercício por um período, e no impedimento qualquer do Jonas, você é o prefeito da cidade. Sim. Então a importância é realmente muito grande. A função principal, né, do vice-prefeito ou do vice-presidente, governador, é essa mesmo, né? Você, estando vago, A vacância, né, que se fala? a vacância, Isso. né, do cargo, né? Uhum. O vice-prefeito está assumindo. Então, daí até eu faço um paralelo aqui com vocês, né? O programa Visão Geral. Uhum. O vice precisa ter essa visão geral. Verdade. Né? Da mesma forma como vocês aqui apresentam à população uma visão geral do que acontece na política, né? E nas inovações aí em áreas como a saúde, né? Vocês, o vice-prefeito, os vices de forma geral, precisa ter essa... O Henrique, quando você estiver lá na sua sala, no seu gabinete, e você não puder ligar a televisão, mas você quer saber quem que está dando entrevista aqui no Visão Geral, você faz o seguinte, ó, você entra no aplicativo da Rede Família, que está aqui, ó, aplicativo da Rede Família, ó, estamos aqui, ó, ao vivo, né, no nosso aplicativo, tá lá, é só entrar tanto no smartphone quanto no sistema iOS, você baixa lá, Rede Família, aí clicou, em tempo real você acompanha toda a programação aqui. Ei, de repente beleza. você fala assim lá, Carla, liga lá o aplicativo que eu quero ver quem é que está lá na Rede Família dando entrevista lá para o Alberto. Aí se a entrevista te interessar, você fica. Se não interessar, aí você continua fazendo lá o que você está fazendo, tá bom? Tudo bem, parabéns aí. Meus amigos, estou conversando aqui com o Henrique Magalhães Teixeira, vice-prefeito de Campinas. Você sabe, eu não chamei o telefone aí, você sabe que você pode participar aqui, mandando seu WhatsApp, que é o 999183131, está aí no rodapé do vídeo. Faça a sua pergunta, daqui a pouquinho eu passo a pergunta aqui para o vice-prefeito de Campinas, tá bom? Henrique, você ainda dá aula de música, não? Dá tempo ainda? Não dá tempo. Não mais, né? Estou estudando um pouquinho de vez em quando, né? Para não perder. É importante, faz bem, né? Para a cabeça, né? Dá pra gente ficar um pouco assim. A gente viaja quando tá na música, né? A música faz parte do ser humano, né? Hoje está sendo um hobby para mim, né? Mas é um hobby que faz muito bem, que me põe em contato aí com coisas que eu gosto bastante. A Sandra Ciossi também é musicista, né? A Sandra é musicista, formada na Unicamp. Ela tem professora na Unicamp. Já algumas vezes também. Ela é craque. Ela é. Uma simpatia, né? Uma simpatia, realmente. Quais são, assim, os seus objetivos políticos? Alberto, eu tenho como objetivo, né, buscar cada vez mais contribuir com essas pessoas que se somar essas pessoas, aliás, que querem construir um país mais justo, né? Querem fazer da política uma política honesta, né? Mudar esse paradigma que a gente vive hoje, né? E realmente fazer uma política decente. Como eu disse no primeiro bloco, eu tenho esse exemplo, essa referência. Sim. Que vem dentro de casa e é isso que eu busco, é isso que eu quero me somar aí àqueles que estão construindo esse país, né? Assim como você, como aí pessoas que a gente encontra na rua e que acreditam que o país pode ser mais digno. Né? Também, com toda certeza. Mas nós necessitamos muito disso. Você é empresário também? Não tem alguma empresa ou você está voltado especificamente para a área política? Para a área política. Hoje eu estou, né, uma função você dá expediente que direto tem bastante demanda. Sim. É uma função, né, tem muito, juridicamente, o pessoal fala assim, o conceito de vice-prefeito é cargo de expectativa, o conceito do cargo, né, que é um cargo que não é administrativo, né, e que na vacância, como você falou, você vira executivo. Né? Exatamente, vira administrativo. Mas é um cargo político, constantemente. Ele é um cargo que
te dá ali a condição, né, de defender os interesses públicos da cidade. E isso você precisa fazer constantemente. A cidade, né, precisa aí de quantos mais puderem defendê-la, né? Você que anda pela cidade, você que, claro que também em campanhas, acompanhando prefeitos e tal, o que o povo mais reclama? Vamos citar aí uns 3 itens. O que o povo pede mais? Olha, essa época é uma época de chuva, muito buraco, né? A reclamação de buraco é muito grande. E os números mostram isso também, né? Os números do 156 mostram isso. Tá. Então, você tem essa questão de buraco, você tem a questão de serviços públicos de forma geral, né? Poda de árvore, e dentre outras coisas, questão de vaga, muitas vezes essas coisas. Sim, isso é uma questão que, até por conta da crise econômica, né, muitas pessoas deixaram de usar a rede particular de diversas áreas, né, saúde, educação infantil, e migraram para a educação e para as redes públicas, né? Isso gerou uma demanda, claro, né, pela condição, imediata, né, e muito maior do que a anterior. Bom, Henrique, uma coisa que eu percebi, 2 aspectos. Primeiro, que de uns tempos para cá, não sei se é coincidência, mas pelos caminhos que eu tenho feito com o carro, eu tenho visto menos crianças de rua. Sim. E vi também menos aqueles artistas de rua também, nos semáforos e tal. Tá. Não acabou, mas diminuiu. Criança acabou. Criança de rua acabou? Criança acabou. Hoje a gente tem, isso é uma diretriz, uma das principais diretrizes do governo, né? Criança não pode ficar na rua. E essa política pública adotada pelo prefeito Jonas, por nós no governo, foi muito acertada, ao meu ver. A gente, então, né, fez um diagnóstico da situação da cidade, né, das crianças de rua, envolveu diversas secretarias, envolveu o Conselho Tutelar e as entidades que prestam serviço à população. E a gente conseguiu eliminar, né, o número zerou de crianças. Se tiver, eu peço aí à população, se vocês encontrarem uma criança na rua, liga para o 156, dê essa informação para nós, que a gente tem todo o aparato para acolher essa criança, para, né, falar com seus pais, os seus responsáveis, né? E buscar resolver o problema delas. É muito legal, muito importante. Aliás, também é importante dizer que isso vale para Campinas, viu, gente? Tem muita cidade no Brasil nos acompanhando, vale só para Campinas. Se você for de Campinas, encontrar uma criança na rua, liga para 156. Sim. Aí a prefeitura toma lá as providências. Sim, a gente tem uma rede de acolhimento, então, que acolhe imediatamente essa criança. São 40 milhões investidos nas entidades de assistência social. Para você ter uma ideia, Alberto, há 10 anos atrás se investia R$700 mil nessa questão das crianças. Hoje a gente fez 20 vezes isso. Tá. A gente, né, tem aí agora eu estou fazendo os cálculos de matemática aqui. Se alguém for bom de matemática no estudo, me ajuda. 20 vezes 700? 20 vezes 700. 14 milhões. 14 milhões. Isso. E esses 14 milhões estão sendo investidos para as nossas crianças na questão aí de né, acompanhá-las, né? Às vezes tem algum problema dentro da família. E com respeito aos moradores de rua? Moradores de rua é uma outra coisa, né? A questão dos moradores de rua, por serem maiores de idade, né, você não pode coagi-los entendi. a Você tem um limite. sair. Você então, pode pedir, né? Você
conversa com eles. A gente eram 4 equipes no começo do governo, a gente dobrou, hoje são 8 equipes em toda a cidade. E esses profissionais, eles trabalham das 8 às 10 da noite. E quando é inverno, vai até a meia-noite. E é um trabalho de convencimento, é um trabalho de... Mas para trazer para um abrigo, é isso? Sim, a gente tem, isso é fundamental falar. A gente tem diversos abrigos na cidade, né, com um número de vagas expressivo, e o acolhimento ele é feito, né, desde a higiene, a pessoa toma banho, faz sua higiene pessoal, usa o banheiro, pode dormir nos abrigos. São os albergues, né? São albergues, né? E mesmo assim, mas é o mais interessante, o Henrique, que você oferece, olha, vamos lá, você toma um banho, usa o banheiro, você pode dormir, a refeição também? Refeição. E aí você tem que implorar para a pessoa ir? Então, mas o que acontece é que a pessoa que está morando na rua... Faz da rua a casa deles. Não, é um problema, acho que muito profundo no psiquê da pessoa, né? Entendi. Ela não consegue se ajudar sozinha, né? Então, o trabalho de convencimento para ela sair dessa situação psicológica, né, de autoestima, é um trabalho difícil. O ser humano é muito complexo, né? Sem dúvida. Quando a pessoa ela quer se autodestruir, né? Vejo o caso aí de pessoas que se matam no trânsito, né? Que correm esse risco, a questão das drogas, né? Estamos entrevistando aqui hoje no Visão Geral Henrique Magalhães Teixeira, vice-prefeito de Campinas. Você vê toda hora ali o WhatsApp, algumas perguntas já chegaram para cá, daqui a pouquinho a gente vai passar para o vice-prefeito. Henrique, foi muito comentado quando a UPA do centro de Campinas deixou de funcionar, a unidade de pronto atendimento, e eu queria saber como é que vocês remanejaram, porque ela tinha ali um número acentuado de pessoas e tal. Primeiro, por que ela deixou de estar atuante? E segundo, como é que vocês remanejaram isso? Sim. É interessante que a questão da UPA do centro, né, a prefeitura trabalha com planejamento, né, com números, né, e de forma muito próxima à população. A gente tem dados, né, que nos possibilitaram fazer essa otimização. É lógico que, num primeiro momento, existe para algumas pessoas era mais próximo ali do que outro equipamento. Sim, você tem que governar para todos, né? Para algumas pessoas, tá certo? Sim, e a prioridade, né? Às vezes você conseguir fazer uma economia e, ao mesmo tempo, dar essa assistência às pessoas, né, é uma coisa que se impõe, a realidade se impõe, a realidade orçamentária se impõe, mas a gente não deixou de atender as pessoas, né? A gente sabe das dificuldades, mas a gente não deixou de forma nenhuma de atender as pessoas, e os outros equipamentos estão aí justamente para isso. Muito bem. Henrique, tem algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, vou pedir para você dar uma respondidinha nelas para mim. Primeiro, eu queria dizer aqui para o Flávio Daniel, que está perguntando quais as alternativas que a prefeitura tem para tirar as crianças da rua. Você já acabou falando aqui. Em relação a calçadas esburacadas, calçadas com muito mato e tal, a moradora da Vila Boa Vista, um bairro aqui em Campinas, ela está perguntando para quem que ela vai reclamar, quem que é o responsável? Então, a questão das calçadas, ela por lei, responsabilidade do proprietário do imóvel. A gente sabe que tem um problema geral, né, nas cidades do Brasil, essa questão das calçadas, até a padronização, né, quando a gente fala que
a calçada ela precisa ter ela precisa ser acessível, né? Às vezes a calçada tem grama, tem árvore, né? A gente passou por um período de urbanização sem critérios, né, no Brasil, onde quando você vê o bairro Guanabara, por exemplo, as árvores são completamente inadequadas para o tamanho das calçadas, né? Tá. Mas as pessoas... as raízes vão invadindo, vão quebrando tudo, né? Sim, mas se as pessoas soubessem, né, na época, moradores ou o próprio poder público talvez fizesse esse plantio, mas não tinha um critério, né? As espécies eram inadequadas. Hoje se sabe disso e tenta se modificar essa realidade, né? Mas é um processo lento, porque você não pode simplesmente tirar todas as árvores mal plantadas e buscar a troca delas de uma hora para outra, né? Para se cortar uma árvore é um processo enorme, né? Claro. Não pode ficar. Chega a ser uma contravenção quem tira uma árvore sem autorização, quem corta uma árvore? É uma contravenção, responde, né? E tal. Se responsabiliza, sim. Muito bom. Mas desculpa, oi. Alberto, só indicar para essa pessoa, para esse morador do Boa Vista, que ligue para a prefeitura de qualquer forma, sendo a responsabilidade do proprietário, mas para que a gente obtenha informações, porque às vezes tem algum problema ali que é passível de ser averiguado, né? Resolvido. Bom, o Gilson está dizendo que está gostando das suas ideias aqui. Ele é de Minas Gerais. Ele está perguntando se você vai ser candidato a prefeito em 2020. Eu já sei, eu já respondo para ele, não. Todo candidato, né? Todo político, a primeira coisa que ele fala é que não é candidato. Depois, você não vai ser candidato em 2020, não, né? A gente está começando. Talvez, né? Os mineiros são fogo, hein? Eles apertam um pouquinho, né, Henrique? Mas é interessante. Mandar um abraço para todos os mineiros aí. Meu pai é mineiro da cidade mais paulista das Minas Gerais, que é Andradas. Né? Ela fica para cá da Serra da Mantiqueira. É que sul de Minas, né? É sul de Minas, bem sul de Minas. Terra do né? Vinho também, na Andradas, lá né? Tinha, meu avô tinha o Nau Sem Rumo lá. Nau Sem Rumo? Era o vinho do meu avô. Nau Sem Rumo. Muito bom. Mas Está perguntando se vai ser candidato. Você já respondeu por mim, então pronto. Mas é sempre assim, sempre assim. Depois a gente vai ver, tem que esperar o partido, se for para atender aos anseios do partido, da população e tal. Aquela coisa toda. Perguntando aqui se de Cabreúva, que a pessoa não se identificou, né, mas tem um parente em Campinas e queria saber do vice-prefeito Henrique se existem projetos para o Jardim São Domingos em Campinas. Sim, a gente tem tido uma ação bastante acentuada na região do São Domingos, ali são Campo Belo, São Fernanda, Jardim Fernanda. Né? A gente, é uma região muito complicada da cidade. Né? Teve uma migração, uma ocupação vertiginosa ali e justamente numa área em que o aeroporto, né, impossibilita, né, a urbanização. Então a gente tem aí buscado, junto com as diversas secretarias, junto com entidades, aí buscar a solução para as diversas demandas lá. Né? Uma das áreas mais difíceis hoje da cidade, mas que tem tido um olhar bastante atencioso por parte do poder público municipal. O Henrique, por conta da situação econômica do país, das dificuldades, né? Você disse há pouco, muita gente migrou para as escolas públicas. Como é que foi absorvido isso em Campinas? Como é que está a educação, de uma maneira geral? Olha, educação, eu vou dar o exemplo das creches. Eu vou dar o exemplo, a gente entrou, a demanda era de 6 mil crianças, 6 mil vagas.
A gente criou essas 6 mil vagas. O problema foi que é um pouco... Você conhece aquela expressão secar o gelo, né? Enxugar gelo. Enxugar o gelo. Né? O que acontece? Com essa migração, o aumento, né, do número começa a acontecer. Mas a Secretaria de Educação tem trabalhado nesse sentido. No começo do ano a gente vai entregar outras 2 creches. O que é esse vídeo que nós estamos vendo aí? Ali, desculpa te interromper. Imagina, é um evento na Sala Azul com o pessoal de tecnologia da cidade. Tá. Assinando um convênio com a IMA, que é a empresa de tecnologia de informática, e o órgão tecnológico. Tá. Mas seguindo então da educação? A gente vai na Vila Abaeté e também no Eldorado dos Carajás. A gente vai entregar logo agora no começo do ano 2 creches, né, para 400 crianças, né? E esse tem sido assim o cotidiano da administração. A gente tem entregue bastante equipamentos, né? E eu acho que essa continuidade, né, que a população nos confiou, ela vai ser importante para isso, para esses projetos que estão em andamento poderem ser finalizados, serem entregues para a população. O Henrique, uma coisa que eu tenho percebido em Campinas é que você tem também uma visibilidade muito grande, você está exposto, né? Você está extremamente atuante. Isso também deve-se um pouco à própria maneira do Jonas, né? De não ser extremamente centralizador. Ele tem essa característica, porque a gente vê você em vários eventos, em várias situações, e não é uma coisa muito comum, não, o vice-prefeito estar assim a todo instante. Claro que tem tudo a ver com a tua iniciativa política, mas também deve ter, evidentemente, por parte do prefeito, uma situação de abrir um pouco, né? De não ser extremamente guloso, digamos assim. Ele dá essa abertura. Sem dúvida. É essa coisa da confiança que a gente falou no começo do programa. Existe essa confiança e ela é tanto de cá para lá, quanto de lá para cá. E isso é muito prova disso, viu, Alberto? Foram as 8 vezes, nesses 4 anos... Que você saiu do país. Que o prefeito passou o cargo. Que passou o cargo para você, sem contar, às vezes, não sei se foram 8, que você saiu do país também em missões diplomáticas para a cidade. Foram outras, exatamente. O número foi de 5 missões diplomáticas. Muito bom. A gente falou de calçada aqui, da responsabilidade e tal, né? Mas uma observação interessante, uma pergunta que eu acho que está muito a propósito. Sobre algumas calçadas no centro de Campinas, que não são calçadas largas e tal, e onde muitos bares colocam mesas, cadeiras ali fora da calçada, obrigando por vezes o pedestre até passar pela rua e tal. Isso é ilegal, não é? Isso é irregular. Precisa ver o caso concreto para ver se existe uma autorização. É lógico que, havendo autorização, ela foi feita com critérios técnicos e ela vai permitir a passagem tanto de um pedestre ou uma pessoa, um cadeirante, uma pessoa com um carrinho de bebê, tem que estar apto a passar. Então, se existe alguma questão dessa, a gente pede também, entre em contato com a prefeitura através de um 156. Um 156 é sempre o canal? Eu vou aproveitar aqui e falar do Colab também. O Colab Campinas, é Colab com B de bola mudo. Colab. É um aplicativo. Então, esse daí você vai lá na loja buscar na loja aplicativo, do aplicativo. E lá tem o Colab. É de graça também? É gratuito, a gente baixa e você pode tirar foto, você faz seu cadastro ali, também é uma ferramenta aí a mais para
para ajudar o cidadão. Bom, a se mas de comunicar. qualquer forma, o 56 é o canal de acesso à prefeitura. É o clássico. É clássico. É o clássico. Muito bem. E uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas desculpa, é a Terezinha, lá da Cury. Deve ser da Vila Vicente Cury, alguma coisa assim. Sim. Perguntando se ainda tem um processo de extradição das pessoas que vêm, as pessoas que vêm para Campinas, por exemplo, chegam lá nas rodoviárias e tal, vêm para cá, não tem dia, não tem emprego, não tem nada. Vocês têm um trabalho no sentido de emprego, interceptar, porque você não pode cercear o direito de ir e vir. Mas você tem um trabalho de orientação para esse pessoal que chega em Campinas? Olha, a gente tem o acolhimento, ele é feito de forma indistinta, né? É claro que não é quando existe esse tipo de ação por parte, né, de outras regiões, não é uma política pública que está sendo feita, né? É uma antipolítica, né? Mas isso acontece, não é privilégio de Campinas, né? Acontece em todo lugar. Toda a região metropolitana, Sim. a sua sede, ela absorve muitas demandas, com certeza, né? Com certeza. Isso é natural, a gente sabe disso. Agora, o acolhimento, né, a nossa responsabilidade é acolher, né, por isso a gente tem investido tanto nessa área de assistência social e na busca de qualidade de vida, de ao máximo buscar aí ter uma cidade mais digna, mais justa, né? Muito bem, chegamos ao fim. Eu precisava só, me veio uma informação aqui que eu queria... Pois não. Na verdade, a Abaeté e Eldorado dos Carajás não vai ser no começo do ano, é no final do ano que a gente vai entregar essas creches. Tá, legal. Mas no começo do ano tem no Jardim Estela, que é ali próximo ao Jardim do Trevo. Muito bem. Obrigado demais, Henrique. Obrigado Roberto César, pessoal do programa Visão Geral, né, os seus telespectadores aí que nos assistiram. Fico muito contente com o convite e com a participação aqui. Muito bem, meus amigos, eu tive o prazer de conversar aqui com o Henrique Magalhães Teixeira, vice-prefeito de Campinas, desejando a ele muita sorte, espero que vocês tenham gostado também, saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Vamos embora, vice-prefeito? Vamos lá. Então vamos lá. Obrigado.